Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de alguns dos principais tipos de métodos científicos, tá? Que são ferramentas essenciais para o desenvolvimento de qualquer pesquisa. Bom, primeira coisa é importante a gente lembrar que a atividade de pesquisa ela tem por finalidade, como característica central, ser uma atividade investigativa. Essa atividade investigativa, se você utilizar os métodos adequados, de maneira coerente, você vai ser capaz de gerar novos conhecimentos. Tá? Nesse sentido, a pesquisa no âmbito da ciência, ela tem por objetivo este: adquirir, gerar novos conhecimentos. Só que para isso você vai utilizar um método específico, que é o que a gente chama de método científico. Tá? Esse livro do Alan Chalmers eu costumo recomendar frequentemente, o que é Ciência Final. Ele é um livro introdutório muito bom para quem está se aventurando na metodologia. Bom, nesse sentido, tá, a gente tem que começar a pensar no aspecto científico e não no senso comum. Tá? A ciência, de maneira simplificada, ela tem um trinômio central que é baseado em verdade, evidência e certeza. Tá? O que é verdade para mim é uma opinião. Eu preciso ter certeza do elemento. Tá? O que a gente chama de verdade são possibilidades, são hipóteses, tá? Como eu já mencionei na aula anterior sobre pergunta, métodos e conclusão. Tá? Não requer uma formação específica para você especular, para você supor. Tá? Mas para você verificar se essa sua suposição, essa sua suposta verdade, ela está correta, você precisa explorar as evidências, os elementos disponíveis, e isso requer testagem. É aí que entra o método científico. Tá? Através da experimentação, você explora as evidências, manipula os dados, manipular de maneira correta, tá? E essa racionalização ela vai permitir com que você verifique se a sua evidência revela a verdade como uma conclusão correta. Nesse sentido, você teria certeza de que aquela sua verdade, suposição, ela é algo correto. Ou não. Tá? A verdade ela precisa ser fundamentada a partir das evidências para ser considerada uma certeza. Bom, para isso você usa em ciência o método científico. Tá? O método científico ele vai representar o conjunto das etapas planejadas, ordenadas, sistematizadas de maneira correta, coerente, adequada para a sua pergunta, que vai te permitir investigar a verdade, suas suposições, tá? Através da exploração das evidências, para que no final das contas você possa ter conclusões adequadas. Para isso existem os métodos científicos. Tá? A gente vai discutir alguns dos principais métodos. O primeiro método é o chamado método indutivo. A característica do método indutivo é que, a partir de observações iniciais, gerais, você pode especular através da análise experimental, da análise de dados, através da descoberta de relações entre essas observações e, se possível, gerar as chamadas generalizações. Tá? A ideia do método indutivo, a ideia da indução, é aquela de que questões e eventos particulares eles tendem a se repetir com regularidade, e isso te permite
gerar conclusões generalistas. Você pode generalizar. Tá? Se você está dentro de um ambiente com um campo gravitacional, não importa o objeto que esteja à sua mão, ele tende a ser puxado para o centro gravitacional. Então, não importa se você tem um lápis, se você tem uma caneta, se você tem uma folha. Tá? Você pode induzir, generalizar, que todos esses corpos serão atraídos pelo campo gravitacional. Então, isso é uma indução, uma generalização. Parte da ideia, né, de que as expectativas que a gente tem, elas tendem a ocorrer com regularidade. É muito comum nas ciências da física e da química. Tá? Faz muito uso dos cálculos estatísticos para se justificar. Tá? Então, é muito frequente. As pesquisas eleitorais, elas, por exemplo, embora sejam pesquisas de opinião, elas fazem uso, tá, do método indutivo para induzir aquela generalização final da suposição de quem seria o candidato mais votado se a eleição fosse naquele momento. Tá? Só que é preciso ter muito cuidado, porque o método indutivo ele só aumenta a probabilidade de um evento acontecer. Ele não garante que aquilo vai acontecer. Sempre existe uma possibilidade de que hajam variações, que hajam vieses. Tá? Então, por exemplo, você tem a imagem aqui de um corvo albino. Numa generalização, a gente tem a ideia de que todo corvo é preto. Mas não, você tem uma variação genética que permite a geração de indivíduos albinos. Assim como a história do cisne negro, que é uma variação. A gente pode induzir e generalizar que a tendência natural é que os indivíduos cisne sejam brancos e corvos sejam pretos. Mas as variações, elas mostram que essa generalização ela tem que ser considerada não totalmente correta, mas sim mais provável. O segundo método, defendido muito por Descartes, ele é o método dedutivo. Enquanto a indução ela tende a generalizar, a dedução ela tende a prever e explicar. Tá? O sentido é um sentido inverso ao da indução. Tá? Você já utiliza as leis e as teorias existentes, ou seja, as premissas conhecidas, para deduzir explicações e previsões para uns determinados eventos e fenômenos e objetos. Tá? Ou seja, você baseia-se em prévias globais para explicar elementos particulares. Tá? O problema é que, em algumas situações, deduzir não garante a certeza de que as informações, mesmo sendo verdadeiras, gerem uma dedução verdadeira. Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Número 2 é um número. 1 também é um número. Logo, 2 é igual a 1? Não, né? As premissas elas podem ser verdadeiras, mas a dedução dessas premissas, elas não necessariamente são corretas. É preciso ter muito cuidado. Tá? Obviamente, esse é um exemplo muito simples, mas deduzir não necessariamente é uma garantia de certeza. O terceiro método que a gente discute é um método muito utilizado, que é o método hipotético dedutivo de Popper. Tá? O método de Popper ele tem como característica você levar os seus experimentos, os seus dados, as suas evidências ao máximo de testagens possíveis, não para provar que as hipóteses que você gerou são verdadeiras, mas sim que elas não são falsas. Tá?
O princípio do método hipotético dedutivo é o de testar as hipóteses. Lembra, hipóteses são afirmações possíveis, certo? São as tais verdades, as opiniões. Tá? Então ele considera que o máximo de testes possíveis devem ser realizados e que ainda assim, mesmo você realizando o máximo de testes possíveis, você não tem certeza absoluta ao final das coisas de que aquele resultado é plenamente verdadeiro, porque sempre existirá a possibilidade de um novo experimento em novas condições. Tá? A avaliação do método hipotético dedutivo é eliminar os possíveis erros. Tá? O conhecimento absoluto ele não tende a ser alcançado, mas a possibilidade de se alcançar uma maior certeza é obtida a partir do momento em que você realiza o máximo de testes necessários, com todas as variações das variáveis, né, com todas as manipulações dos caracteres e uma racionalização maior. O quarto método é o método dialético. É o método do discurso. Tá? No método dialético, tá, os elementos, os fatos, eles precisam ser considerados em conjunto. A ideia do método dialético, ela parte do princípio de que sempre haverá uma tese, que é uma proposição inicial, e uma antítese, que é uma apresentação de uma oposição a essa ideia inicial. Tá? Então, você tem a apresentação de uma proposta A e você tem a apresentação de uma contraproposta. A partir desse diálogo e dessa dinâmica de discussão, chega-se a um meio termo que resulta na síntese, na conclusão. Tá? O que nós temos vivenciado muito nesse momento de redes sociais e de discussões e bases políticas e o que for, são pessoas que apresentam um lado, pessoas que apresentam outro lado, mas dificilmente chega-se a uma síntese, a um meio termo. Tá? Não existe na nossa realidade do senso comum, pelo menos ao que a gente vivencia, um meio termo. Tá? O que a gente encontra é situações de contraposições de ideia sem sínteses finais. Tá? O método dialético ele é muito utilizado nas ciências humanas, né? Nos trabalhos que envolvem grupos sociais. Além destes métodos, tá? Para a gente não se prolongar, tá? Existem outros métodos. Tá? Então, o método fenomenológico de Husserl, que é um método bastante utilizado também nas ciências humanas. Tá? O método da complexidade de Edgar Morin, mais recente. O empírico analítico, originalmente, né, adotado a partir da ideia aristotélica. O método histórico de Heródoto, entre aspas, e o hermenêutica de Dilthey. Tá? Esses métodos eles vão variar de acordo com o objeto da pesquisa, de acordo com a necessidade de uma instrumentação para realizar o experimento. Tá? Algo que a gente vai discutir na aula de amanhã. Tá? Então, de maneira geral, o método dedutivo ele tem por caracterização induzir a generalização da ideia. Tá? A partir de fenômenos particulares, tá? De eventos particulares, eles se repetem e isso permite generalizar. Já o método dedutivo ele parte do contrário. A partir das ideias já estabelecidas, você consegue deduzir eventos particulares. O método hipotético dedutivo é um método de teste das hipóteses, a ideia de Popper de que não há uma verdade absoluta, não há uma certeza plena
e sim uma tentativa de eliminação dos instrumentos inadequados, das hipóteses incorretas, e o método dialético, que é o método de confronto de ideias. Tá? Espero que tenha contribuído com todos e até a próxima. Tchau!